cidade que eu tô, mas é necessário esse nosso afastamento, esse nosso isolamento. Vamos cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos entes queridos, para já já podermos estarmos juntos novamente. E aí a gente, enquanto isso, vai trocando ideia por aqui, não deixa de estudar, porque por mais que nós estejamos em casa, o conhecimento sempre é necessário, né? Então vamos dar continuidade ao nosso aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre a sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É um conjunto de mudanças que ocorrem na estrutura da comunidade e o ambiente com o tempo. Isso acontece na natureza. Então a natureza ela é formada por espécies que ao longo do tempo conseguem se adaptar àquele determinado ambiente e espécies que ao longo do tempo vão perdendo a sua capacidade de adaptação e com isso vão ficando inaptas, intolerantes àquele ambiente. Então, com isso, o que acontece? Quando o grupo de espécies tolerantes ela substitui um grupo de espécies intolerantes, ou seja, há uma renovação do quê? Dos indivíduos que vivem naquele determinado local. Então, os estudos sobre sucessão em floresta tropical estão diretamente ligados às clareiras. O que são clareiras? São locais onde a ação humana ela vem e devasta tudo, vai derrubando tudo e aí com isso vai abrindo as clareiras. E aí, para a gente entender como que ocorrem essas sucessões, nós vamos ver que primeiro ocorre a sucessão primária. Ela corresponde ao estabelecimento de seres vivos em um meio em que nunca haviam sido povoadas. Então, vamos supor que o planeta ainda fosse primitivo, não tinha nenhum tipo de vegetação ainda, e com as mudanças que nós já vimos, né, que o planeta sofreu, foram surgindo ali, então, aquelas primeiras espécies. Então, um local que era estéril, ou seja, que não tinha nenhuma condição de vida, com condições totalmente desfavoráveis, faz com que ali comecem a nascer algumas espécies vegetais. Por exemplo, nas dunas de areia. As dunas de areia só tem areia. Então, ali, mas de vez em quando a gente ainda vê um pontinho ou outro, um lugarzinho ou outro que começa a nascer uma vegetação ali naquele local. Então, aquela vegetação que nasce naquele local inóspito, naquele local que não tinha condição nenhuma de vida, nós vamos chamá-la de sucessão primária, que é o primeiro tipo de ser vivo que nasceu ali naquele local. Depois ocorre a sucessão secundária, que ela surge em meio ao que já foi povoado. Já teve ali algum tipo de vegetação, mas elas foram eliminadas pelos próprios seres vivos por vários motivos. Por exemplo, as clareiras, como eu disse no começo. Então, ali na floresta tropical existiam as árvores que foram surgindo lá espontaneamente, ou seja, fizeram a sucessão primária, só que o homem chegou e fez o quê? Começou a derrubar tudo. Então, foi eliminando aqueles seres vivos daquele determinado local. Então, é um processo que envolve várias combinações de estágios florísticos. Por exemplo, ali naquele local, você vai ver, vai ter a árvore derrubada, mas vai ter a árvorezinha que já começou a brotar um pouquinho, vai ter uma árvorezinha que já desenvolveu um pouquinho mais, que já está maior, e vão ter as outras árvores que estavam naquele meio que não foram derrubadas. E aí, como que se inicia essa sucessão? Ela ocorre em áreas que já estão previamente ocupadas, ou seja, já tem alguma coisa, algum ser vivo, alguma árvore, alguma planta ali naquele determinado local, que tinham condições favoráveis. Só que depois que houve a derrubada, depois que o homem, principalmente a ação humana, passou, elas vão fazer o quê? Elas vão começar a florir novamente. Esse processo, ele é
gradativo, ele é gradual. Então, o que acontece? Pode ser lento, pode ser rápido, e vai acontecer de acordo com a necessidade daquele indivíduo que vai estar no local. Então, por exemplo, eu estou no meio do Cerrado, o caso típico daqui do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele está no meio do Cerrado. Só que o Distrito Federal, ele foi uma cidade pensada, né, programada. Juscelino Kubitschek teve a ideia de construir uma cidade aqui no meio do Brasil, no meio do Cerrado. Quando ele chegou aqui, já existiam as plantas do Cerrado, já existiam os animais do Cerrado. Já tinha toda uma vegetação, todo um ecossistema intacto, com condições favoráveis, mas ele decidiu que ele queria fazer a cidade aonde? Aqui, no meio do Cerrado. Para isso, teria como construir as casas em cima daquela vegetação que já existia no local? Não. Então, o que ele fez? Ele começou a derrubar tudo. Só que aí, quando ele derrubou grande parte do Cerrado, para fazer a construção das casas, alguns locais não foram derrubados, obviamente, né? E começaram a nascer novamente, ou aqueles que não foram derrubados permaneceram com a sua vegetação primária, mas em outros locais, mesmo com a derrubada, começaram a nascer novos indivíduos, nova vegetação, que deu origem, então, à sucessão secundária. Então, esse seria um exemplo clássico para a gente poder entender o tipo de sucessão. E essa sucessão, ela pode ser benéfica ou não. Às vezes, a própria natureza se encarrega de fazer essa sucessão. Mais uma vez, vou falar do cerrado. Para o cerrado florir, para o cerrado dar continuidade às suas espécies, ele precisa de fogo, ele precisa de combustão. E acontece que o cerrado, ele tem um mecanismo próprio que ele entra em combustão espontânea. Então, as plantas do cerrado, aquelas que têm árvore grossa, árvore com casca grossa, com seus galhos retorcidos, para liberarem sua semente, eles precisam que aquela semente, aquela casca, pegue fogo, e aí com isso ela se desfaz e a semente cai no chão, e com isso ela vai germinar novamente. Então, ela mesma vai estar fazendo o quê? Ela vai estar fazendo a sua sucessão, ela vai estar fazendo a troca dos seus indivíduos na própria natureza. E aí, com isso, nós falamos que os grupos ecológicos, eles são formados por espécies que apresentam características biológicas e ecológicas comuns, além da regeneração natural. O que é a regeneração natural? É justamente a sua capacidade de se reinventar, de nascer novamente. E aí, o principal fator na determinação do grupo ecológico da espécie é o comportamento à radiação solar. Então, tem espécies que precisam estar em locais com muita radiação solar e tem espécies que precisam estar em locais com pouca radiação solar. Então, se a espécie que precisa de pouca radiação solar, porventura estiver num local onde tenha o excesso de sol, o que vai acontecer? Obviamente que aquela espécie ela vai morrer, e aí outra espécie que está apta a estar naquele local com muita radiação solar vai começar a crescer, então, naquele local novamente. Ok? Pessoal, então é isso. Na nossa primeira aula, nós estamos nos adaptando, tenho certeza que vocês também, mas nós professores, né, que eu falo, estamos dispostos a tirar todas as dúvidas. Nós vamos ter salas de bate-papo no Zoom. Então, é um aplicativo, baixem o Zoom, que vai servir para que você siga o seu horário escolar normal, né, do dia. E em determinados momentos, os professores vão disponibilizar links
para que vocês possam entrar em contato conosco, para estarem tirando todas as dúvidas, tá bom? Beijo e até a próxima!